início, olha, eu vou dizer, eu estou com a expectativa muito alta para esse tempo que iremos passar juntos aqui nas terças-feiras. Nós, na Escola Dominical, temos falado sobre avivamento, isso tem feito nosso coração arder. Você que pode estar presente, convido a estar. Os domingos pela manhã tem sido bênção, ensinamentos gloriosos de Deus para a nossa vida, e hoje não vai ser diferente. Eu dei o nome de seminário, e diferente do que algumas pessoas pensam, acham que seminário é quando tem um professor, para ensinar para os alunos. Mas seminário, na verdade, é o encontro de alunos para aprenderem juntos entre si a respeito de algum assunto. Então, a ideia aqui é aprendermos juntos, ok? Não seminário no sentido de que o pastor Eliabe é o professor, ou o pastor Rogério, ou outro, não. É no sentido de sentarmos juntos para aprendermos sobre um assunto. E o assunto em específico é dons espirituais. Eu coloquei dons espirituais, mas a gente vai falar de forma abrangente sobre a obra do Espírito Santo, sobre a atuação do Espírito Santo, sobre como uma igreja viva precisa fluir no Espírito de Deus, manifestando o fruto do Espírito, os dons espirituais. Então, essa temática, é sobre isso que nós vamos falar. Tem muito assunto, mas tem muita coisa boa para a gente falar, e nós vamos falar sobre tudo aquilo que a gente precisa falar. Se a gente tiver que ficar uma terça-feira inteira só em um versículo, a gente fica, não estou com pressa, até final do ano aí, ou até 2024, ou até Jesus voltar, a gente pode falar sobre isso. É um assunto que não vai cansar, é um assunto que também vai edificar as nossas vidas, ok? Então, abra sua Bíblia já em Romanos capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura de vários textos, tá? Então, você não precisa ficar de pé, porque a gente não vai fazer a leitura de um texto base, porque, na verdade, todos os textos aqui serão base para a gente. Então, Romanos capítulo 12, abre aí, a gente vai fazer essa leitura. Versículo de número 5. Você achou aí? Diga amém. Romanos, capítulo 12, versículo 5. Na minha Bíblia está um título aqui, o devido uso de dons espirituais. Versículo 5, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Você já imaginou que até liberalidade de contribuição é um dom? Já parou para pensar nisso? Contribuição, liberalidade no contribuir é um dom. Presidir, ser presidente é um dom, ok? Exercer misericórdia também é um dom. Olha quantos dons existem, né? A gente fica preso à lista de Coríntios, capítulo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, mas, na verdade, pela Bíblia toda, há uma série de textos que vai falar sobre dons espirituais, certo? Dons, não vou falar, dons espirituais, dons ministeriais. Eliabe, mas o dom ministerial não é dom do Espírito. Quem disse que não? Porque quem está dando é o Espírito. Então, todos os dons são provenientes do Espírito para uma função, para uma obra, para um propósito diferente. Mas todos os dons são distribuídos pelo Espírito de Deus. Então, os dons ministeriais também são dons do Espírito, vêm do Espírito. Alguém pode me dizer quais são os 5 dons ministeriais? 5 dons ministeriais. Você não contava com isso. Eu ensinei semana retrasada, antes de nós sairmos para esse tempo que ficamos sem culto aí, a respeito de você nunca mais esquecer dos dons ministeriais com a palma da sua mão, certo? Então, dons ministeriais vão falar daquilo que nós entendemos erradamente como cargos,
dentro da igreja. Não existe isso. São dons ministeriais. Apóstolos, porque o polegar é o apóstolo? Porque ele é o maior de todos. Ele vai tocar em todos os outros dons ministeriais. O dedo indicador, quem que aponta assim, diz assim, aqui a gente às vezes até corre, né? Assim te diz o Senhor, o profeta. Então o dedo indicador é o profeta. E o dedo maior é o evangelista, é aquele que alcança o maior número de almas, porque é aquele que está dedicado à pregação da palavra, à evangelização, a ganhar almas. E aí vem o dedo anelar, né? Se você for para a mão esquerda, né? O dedo anelar, que fala sobre o dedo de um casamento. Quem é casado com a igreja? O pastor, porque ele é o que tem uma relação muito íntima com a igreja, né? Então, o dedo anelar, pastor. E o menorzinho, os mestres, certo? Os mestres, ok? Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, 5 dons ministeriais, para você nunca mais esquecer. De novo, apóstolos, muito bom. Então você sabe quais são os 5 dons ministeriais. Vamos para uma outra referência aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, né, que é a mais famosa de todas. Vamos fazer essa leitura. Depois de a gente ler bastante isso aqui, a gente inicia aí o que a gente precisa falar nessa noite, tá? 1 Coríntios, capítulo 12. Se você for perceber, todos os textos vão ter em comum corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo. Todos os textos relacionados a dons espirituais vai estar ali no antitexto, no contexto, corpo de Cristo, corpo de Cristo. Certo? Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 4. Vamos fazer essa leitura? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Kleber está botando aqui? Tá? Ah, mas é porque aqui eu não estou vendo, mas está ótimo, não precisa botar para eu ver aqui não. Então vamos lá, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Serviços aqui é diaconia, é serviço mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações. Aqui a tradução é resultado. O resultado dos dons, né, do serviço dos dons, tem um resultado. Tudo isso provém do Espírito, ele está dizendo. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Vamos entender isso aqui rapidinho. Ora, os dons são diversos, ok? Mas o Espírito é o mesmo. Ele está falando sobre os dons. Só que esses dons precisam ser ministrados. O que significa ministrados? Servidos, certo? Então, quem vai servir os dons? Somos nós. Aqueles que, né, buscamos esses dons, recebemos de Deus. Então, ele está dizendo que existem vários dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nos serviços, ou seja, diversas formas disso ser ministrado à igreja, mas o Espírito é o mesmo. E aí ele vai para o final, e há uma diversidade nas realizações, isto é, o resultado disso, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O que ele está querendo deixar claro aqui? De maneira nenhuma você pode colocar o eu nesse ambiente onde há afluência dos dons. Percebe que não há espaço para o homem aqui? Ele nunca vai distribuir o dom espiritual para que o homem seja glorificado ou para que a igreja seja exaltada, a sua igreja, tá? Não igreja como corpo de Cristo, mas, por exemplo, não, Deus colocou sobre a Assembleia de Deus Celeiro do Céu homens e mulheres cheios dos dons espirituais para que a Assembleia de Deus Celeiro do Céu seja a igreja mais famosa da cidade de São Gonçalo. Isso nunca vai acontecer. Esse não é o interesse. É sempre para a glória de Deus. Ou seja, é sempre o Espírito Santo que está fazendo. É tudo para ele. Então, os dons, ele está dizendo, são vários, mas só um Espírito. O serviço, a diaconia, certo? São muitos, mas é o Senhor, é o mesmo. E há diversidade nas realizações, o resultado. Quando alguém entrega uma profecia, há um resultado nisso. Quando alguém impõe a mão e a outra pessoa é curada, há um resultado nisso, há uma cura, certo? Há um milagre. Só que ele está dizendo, de maneira nenhuma o homem entra aí. É o Senhor. É o mesmo Senhor que dá os dons, é o mesmo Senhor que capacita a distribuição dos dons e é o mesmo Senhor que realiza a operação desses dons, ou seja, é dele, por ele e
para ele. Deu para entender isso? Vamos lá, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Você pode ter o dom, mas não é você que realiza. Quem realiza é o Espírito. Deu para entender? Você pode receber todos os dons, mas não é você que realiza. É o Espírito que realiza. Isso para quê? Para que a glória não seja do homem, para que a glória seja de Deus. E hoje a gente vê muitas pessoas que receberam os dons, já vou dar a palavra para a senhorita, receberam os dons, mas, entrega para ela ali, por favor, mas estão usando os dons para se promover. Só que o dom não é para autopromoção, o dom é para a edificação do corpo. O dom é para a edificação do corpo. Não é para eu ser aplaudido, não é para eu ser elogiado, não é para eu me promover, não é para eu poder ganhar a confiança das pessoas, é para a edificação do corpo. Pode falar, missionária Paola. Quando você leu ali sobre a diversidade de operações, a diversidade de dons, né, sempre falando que a diversidade, eu também entendi de outra forma, além dessa de que é do Espírito, não de nós. Mas sim que não há como a gente rotular a forma como se manifesta esse dom espiritual, porque há a diversidade do manifestar dos dons espirituais. Não quer dizer que não é de Deus, porque é de forma diferente do que geralmente você faz, entende? Está exatamente dentro disso. Tiago vai falar que o dom se houver alguém entre vós enfermos, faz o quê? Traga até, aos presbíteros que impondo a mão ore, certo? Isso é uma forma de o dom de cura se manifestar. Mas há diversidade, Paulo disse, não tem como rotular. Pedro não estendia a mão. Pedro passava e a sombra dele curava. Ele tem o dom de curar, sim. Como que esse dom se manifestava? Esse dom não se manifestava ele estendendo a mão. Esse dom se manifestava simplesmente ele passando e as pessoas recebiam a cura, certo? Então, essa diversidade tem a ver com isso. Ele é o dono do dom. Então, ele distribui do jeito que ele quer, da forma que ele quer, para quem ele quiser, irmão. Entende? Ele é o dono. É ele que manda. Então, não há que se falar em eu querer dizer para Deus como que as coisas devem acontecer. Não sou eu que falo. A igreja não é minha. Entende? A igreja é de Deus. Então é ele que determina. Kleber, só confere para mim se está entrando áudio aí na gravação. Está entrando aí sinal de áudio? Beleza, obrigado. Então vamos lá. Vamos para um outro texto aqui, porque a gente nem começou ainda a falar do que a gente realmente vai falar. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Isso aí é para você fazer um tour na Bíblia, você ver quantos dons, e a gente nem está exaurindo tudo, a gente está pegando alguns. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Conseguiu achar? Diga amém. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A gente pode pegar no versículo 7, se quiser também, até o versículo 10, até o versículo 11. Aqui ele vai falar sobre dons também, certo? Alguns deveres dos crentes, uns para
com os outros. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Isso aqui fala sobre o que ele deu para você, certo? Ele propositalmente pode não ter dado para o outro irmão. Para quê? Para que haja essa comunidade dos santos, onde eu sirvo ao meu irmão me serve, certo? Então, por que ele não distribui tudo para um crente só? Porque não é essa a ideia. A ideia não é erguer apenas um membro do corpo. A ideia é distribuir aos membros do corpo os dons para que haja um serviço mútuo, entende? Então, no corpo, o que a minha mão pode fazer, o meu pé não faz. Apesar de que eu vejo Paola pegando muita coisa com o pé, eu fico impressionado. Parece... ela tem essa habilidade de pegar as coisas com o pé. O negócio cai, ela vai com o pé e pega o negócio com o pé. Eu fico impressionado. Mas a realidade é que o pé não foi feito para isso, não é verdade? A mão foi feita para isso. Então, ou seja, cada membro tem uma capacidade peculiar e própria. A ele lhe foi dada essa dádiva. A minha mão tem essas características que o meu pé não tem. Que a minha orelha, o que minha mão faz, a minha orelha jamais conseguiria fazer. Eu não consigo segurar o microfone com a orelha. Entende? Agora, o que a minha orelha faz, a minha mão não faz. Deu para entender? E assim funciona a igreja. A igreja que é de acordo com a vontade de Deus é essa igreja que entende isso. Onde a orelha não fica dizendo, eu queria fazer o que a mão faz. Irmão, se Deus te deu, é porque é para que você execute. E aí Deus deu para quem está do seu lado algo que você não sabe fazer. Não para você invejar isso. Não para você ficar, tomara que aquela irmã fique doente para eu tomar o lugar dela para fazer o que ela faz. Mas Deus não te chamou para fazer o que ela faz. Eu quero que aquele pastor caia em pecado porque eu quero assumir o lugar dele na igreja. Mas Deus não te chamou para fazer o que aquele pastor faz. Deus chamou para fazer outra coisa. Enquanto você fica preocupado em querer fazer o que Deus chamou a outra pessoa para fazer, você com certeza não está fazendo o que Deus te chamou para fazer. Porque quando você fica invejando, querendo fazer o que Deus chamou o outro para fazer, querendo que você querendo fazer isso, você provavelmente, porque quem está na obra ativo, fazendo aquilo que foi chamado para fazer, ele não tem tempo, irmão, para ficar, não tem nem inveja no coração dele. A gente já vai falar até sobre isso aqui, porque inveja é obra da carne e não combina com quem quer ser usado por Deus e está buscando os dons espirituais. Pode falar, missionária Paola. Todo mundo, então, tem um dom. Eu acredito, o pastor Rogério está me olhando ali, está querendo que eu... Eu acredito, ok? Todo mundo tem um dom. Eu acredito que, assim como no corpo tudo tem uma dádiva, no corpo de Cristo todo mundo tem um dom. No corpo de Cristo todo mundo tem um dom. Porque eu não acredito que você seja o apêndice do corpo de Cristo. Né, que dizem que o apêndice é inútil, né, no corpo. Isso é o que diz. Não é que seja inútil, né? Ele pode ser tirado e o corpo continua funcionando. Mas se ele está lá, ele deve ter ele tem alguma coisa. Ele, né? Medicinalmente, alguém deve explicar isso aí. Não, o apêndice tem a sua importância. Então, eu acredito que todos no corpo de Cristo tenham um propósito e, consequentemente, tenham um dom, algo a exercer. Agora, é aquilo que a gente falou na escola dominical. Pode falar, Gabriel. E os fora do corpo também têm um dom, mas fora do corpo como assim? É interessante agora, hein, rapaz? É por isso que eu botei o nome de seminário, para a gente aprender uns com os outros. Vamos lá, vamos avaliar isso. Vamos avaliar isso. É possível alguém que não faz parte do corpo de Cristo? Estou vendo muitas mãos levantadas. Vamos lá, vamos avaliar isso segundo a Bíblia. É possível alguém que não faz parte do corpo de Cristo ter um dom espiritual? Eu acredito que não. Apesar de ele exercer algo que seja igual ou parecido com o dom, tudo bem, mas eu não acredito que seja um dom espiritual. Por quê? Porque
para eu ter um dom do Espírito, eu preciso ter o Espírito de Deus na minha vida. Ok, toda a carne não significa dizer que todos vão receber. Esse todo aqui, lá no original, certo? Ele tem a mesma função que alguns teólogos usam assim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todos aqueles que nele creem, não são todos, mas são todos aqueles que creem. Deu para entender? Porque como... Muitas mãos levantadas, deixa eu tentar responder aqui. Porque como eu vou dizer que fulano de tal não é crente, não entregou a vida para Jesus, mas tem o dom do Espírito de Deus, entende? Então, assim, ele pode praticar a caridade, ok, ele está fazendo uma boa obra, ele é uma boa pessoa, mas o dom do Espírito, ele é distribuído no corpo, para o corpo, com o objetivo de edificar o corpo. Então, como alguém com o dom do Espírito não está edificando o corpo? Então, não há um propósito nesse dom. Logo, eu entendo, não estou dizendo que é isso, tá? Estou fazendo um entendimento meu aqui, à luz daquilo que eu consigo entender e posso estar errado. Mas eu entendo que, por que o Espírito Santo ia dar um dom para alguém que não faz parte do corpo? Se o propósito do dom é servir o corpo de Cristo. Deu para entender? Deu para entender ou não? Certo? E aí entra aquilo, ele falou sobre caridade. Uma coisa é caridade, outra coisa é o dom aqui, amor. Porque algumas traduções traduziu como caridade, mas essa tradução de caridade aqui não bate. Caridade é diferente de amor, certo? Então, tem pessoas boas? Tem. Tem pessoas que fazem o bem? Tem. Mas eu não acredito que possa ser o dom do Espírito, porque se ela está fora do corpo, o propósito do dom é servir o corpo, ela não vai estar servindo o corpo, apesar de estar fazendo bem mundo afora. Agora, o inferno está cheio de pessoas boas. Sabia disso? O inferno está cheio de pessoas boas. Porque ser bom não significa dizer que eu vou ser salvo. Ser bom não significa dizer que eu tenho Deus na minha vida. Tem um monte de gente aí que nunca matou, nunca roubou, nunca fez nada, é honestíssimo e vai para o inferno. Por quê? Porque não reconheceu Jesus como Salvador. Vamos às mãos levantadas. Faz, missionária Ilma. Entrega para ela ali, por favor. Dom do Espírito de Deus. Porque os dons do Espírito de Deus, eles se prestam exatamente para isso que você falou. Edificar o corpo de Cristo. Se não é para a edificação do corpo de Cristo, não é dom do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é aquele que testifica com o nosso Espírito que somos de Deus. E só um Espírito vivificado, que aceita Jesus como Salvador e recebe o Espírito Santo, vai possuir os dons do Espírito Santo. Talento, presente de Deus, tem essa... como que a pessoa é talentosa, como ela é doadora, como ela é prestativa, como ela é socorrista. Tem muitas pessoas assim. E não vão para o céu se não aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. Próxima mão levantada, irmã Paola, depois irmã Leci. Eu falo outra coisa. Acho que a gente vai entrar em 2024 com esse sistema, hein? Vai ser bom. Vai. Mas, e também vem em minha mente outra questão. Qual? Não tem uma passagem em que uma mulher tinha um espírito de adivinhação? E não era da parte de Deus. Olha aí. Então, nem tudo que parece é. Poderiam chamar aquela mulher de profeta, porque ela adivinhava. Mas não era do Espírito da parte de Deus. Isso aí, muito bom. bom. Então, não só como profecia, como amor, caridade, tudo parece alguma coisa que pode não ser. Uau, olha aí. Porque só Deus sonda o coração. Você olha assim e fala, ele é tão bonzinho, ela é tão boazinha, mas quem te garante que a intenção dele naquele ato tem a ver com o propósito pelo qual o Espírito distribui o dom? Às vezes o cara está fazendo isso para poder se promover de bonzinho no meio da família, no meio da sociedade, ou para tentar compensar algum ato
que ele sabe que está errando, algum pecado escondido, e ele compensa tentando fazer o bem. Deu para entender? Então, esse exemplo da Paola é muito bom. Pode falar, irmã Alessi. Eu vejo assim que, como você falou, o dom espiritual. E a pessoa tem o dom material. Boa. Bom, o dom espiritual, o dom material. Tem o dom Entendi. que nasceu com aquele... O dom natural, dom né? natural. É. O ok. dom natural. É. Se não aceitar Jesus, o dom vai ficar natural. Isso aí. Fazendo o que ele faz Pronto. na natureza do Isso, homem. Isso. Não no Espírito Santo de Deus. Podemos dizer o dom moral. Ficaria mais bonito. O dom moral. Porque todos nós somos dotados de uma moralidade. Querendo, aceitando Jesus ou não. Pode falar, missionária Priscila. Eu acredito, assim, é um ponto de vista também, Sim. que todo ser humano nasce e ele, assim, tem o objetivo, ele tem como descobrir qual é o sentido da vida. Eu acho que isso é de cada um, né? Sim. Até aí tudo bem. Aí são os talentos que, né, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai descobrindo. Tem gente que evolui, né, e descobre o sentido da vida, aí vem um propósito, que eu acredito que seja, tem a ver com o sentido da vida. Sim. E qual a diferença, então, eu te pergunto, dos dons espirituais para os talentos, para a gente não confundir? Isso, o que tem é uma o quê? diferença entre dom e talento. Ó, o dom espiritual, a Bíblia está explicando para a gente, ele tem um propósito. Qual é o propósito do dom? A edificação do corpo de Cristo. Então, com o dom, eu não posso me autopromover. Agora, o talento é diferente. O talento é aquilo que eu sei fazer bem, que me faz destacar da maioria das pessoas, e isso é algo que não tem a ver com dom, é diferente. Deu para entender? Os dons espirituais, eles são usados e foram distribuídos unicamente para a edificação do corpo de Cristo. Agora, o talento. Cantar bem é um dom? É um talento. Tem gente aí fora que canta muito bem, certo? É um talento. Agora, eu posso usar o meu talento para a glória de Deus, mas eu posso usar o meu talento para a autopromoção, certo? Agora, o dom de Deus, ele foi criado para a edificação do corpo de Cristo. E aí tem gente que quer usar os dons espirituais para a autopromoção. Está errando, entende? Agora, o talento me permite, eu uso o meu talento para Deus, ou eu uso o meu talento para poder eu me aparecer junto com os meus amigos, e não é pecado eu usar meu talento para poder tirar onda com os meus amigos, é o meu talento, entende? Não é errado. Por exemplo, fulano de tal pula muito alto, ele tem um talento. É pecado ele, no meio dos amigos, dar um pulo de 3 metros de altura para dizer, olha aí como é que eu sou bom no meu pulo? Não tem nada a ver, não é pecado nenhum isso. Isso é um talento. Então, o talento permite isso, essa transição no ambiente espiritual e no ambiente aqui material. Agora, o dom não. O dom, ele precisa ser usado para a edificação do corpo de Cristo. Então, há diferença entre dom e talento. Deu para entender ou não? Certo? Então, o talento seria algo natural, que eu faça bem, diferente de outras pessoas. Entende que o talento não entra na esfera do sobrenatural? Não existe nenhum talento sobrenatural. Todo talento é natural, certo? Deixa o pastor Rogério falar. Eu já devolvo para a irmã Priscila. Um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. A gente gosta de ler um pouquinho, então a gente acompanha não só livro cristão, né, mas também secular. Então eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Dr. Laí Ribeiro. É um homem de um grande talento, conhece tantas coisas aí na medicina que pode trazer a cura para muita gente. Que são os paliativos, né? Sim. Mas ele não tem o dom de curar, como o cristão pode receber o dom de curar, pôr a mão uma enfermidade que nem adianta doutor Laí Ribeiro chegar, que o cristão vai chegar lá, vai meter a mão e Deus vai curar segundo a sua vontade. Exatamente. Então, um exemplo de talento e de dom. Um médico talentosíssimo para fazer cirurgias, né, cerebrais. Imagina você costurar um microvaso, isso é um talento, né? Mas o dom pode vir ali sem abrir a cabeça e curar ali, é sobrenatural. Pode falar, irmã Priscila. É sobre isso que o irmão Rogério falou. O talento, assim, na psicologia, até falando, ele é muito bom quando as pessoas compartilham para o bem.
se todo mundo usasse o talento Sim. para compartilhar para o bem, o mundo seria muito melhor, né? Exato. Igual a árvore dá o fruto, mas ela não come do fruto dela. Isso aí. Ela dá. O sol nasce para dar vida para a gente, para iluminar a gente. Perfeito. E os dons, eu creio que também seja assim. É para a gente Exatamente. compartilhar, para Isso fazer aí. o bem, né? Exatamente. Irmã Lucimere. Embora eu creio, né, que realmente penso exatamente como o irmão, que os dons espirituais é dado para a igreja, para os servos do Senhor. Mas eu creio também que os dons naturais são dádivas de Deus para a humanidade. Tudo vem de Deus, verdade. Eu creio que é Deus mesmo, independente do credo, se não acredita em nada, mas eu acredito que vem de Deus. Tudo vem de Deus, irmão. Tudo vem de Deus. Se você falar que algo, né, que o homem não tem nada se do céu não for lhe dado. Então, até a bondade daquele que não é crente vem de Deus. Então, Deus, ele é autor, né, de tudo, de todas as coisas. Então, vamos lá. Romanos capítulo 8. Gente, já faltam 10 minutos para acabar. Mas vamos lá. Essa participação é importante e eu quero que vocês continuem participando, problema nenhum. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5, que a gente entra no primeiro tópico aqui que eu queria falar. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Deu para entender como uma pessoa que não é crente, concorda que ela não tem o Espírito de Deus? Sim ou não? Se você não é crente, você não tem o Espírito de Deus. Aqui, não sou eu que estou falando, a Bíblia está dizendo, aquele que não tem o Espírito de Deus, certo? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Até o camarada que é bonzinho lá fora e faz o bem, mas não é crente, nem a bondade dele agrada a Deus. Deu para entender? Ele não está agradando a Deus. É impossível agradar a Deus se você não tem o Espírito de Deus. Ah, mas ele é um bom homem. Ele até salvou a vida de alguém, mas ele está na carne. Não tem como agradar a Deus. Irmão, isso não é minha justiça nem a sua. É a justiça de Deus. Pela nossa justiça, né? A pessoa boazinha, honesta. Ah, mas ele deu a vida dele por outra pessoa. Que lindo, aplaudo a ele. Mas se ele não tem o Espírito de Deus, ele está na carne. Se ele está na carne, ele não agrada a Deus. É pesado isso, né? Mas é uma verdade bíblica, certo? Então, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, não importa o que você faça. Se você está na carne, você não pode agradar a Deus. Pode falar, irmã Adeli. Ih, olha aí, dá para o pastor Abner responder. Vai. Aham. Olha aí. Vou dar para o pastor Abner para ele responder essa pergunta. Que cantam na igreja e cantam lá no mundo, né? Pastor Abner vai responder. Ele é músico, ele sabe sobre isso, com certeza. Glória a Deus. Amém. Então, a respeito da questão do músico tocar na igreja, tocar fora da igreja, tem duas coisas que nós temos que pensar, né? A primeira delas, que é o que o pastor Eliabe já está falando, a pessoa que ela tem o Espírito de Deus e ela alimenta, né? O Espírito, a pessoa é alimentada pelo Espírito de Deus e ele está ali regando, plantando a parte espiritual dele,
vai fazer com que a conduta dele fique agradando ao Deus que está na vida dele. Então, vai muito da pessoa. Então, eu entendo que quando a pessoa ela tem o Espírito Santo de Deus e esse Espírito Santo de Deus conversa com ela, faz automaticamente que ela se afaste das coisas da carne para que se achegue às coisas de Deus. Agora, é muito complicado a gente que está de fora olhar a pessoa somente por fora, porque nós não somos Deus, e julgar o fato de ela estar tocando aqui ou ali e fazer juízo disso, porque a palavra de Deus diz também para nós não julgarmos o nosso irmão. Então, o mais correto a se fazer é ir para a Bíblia e ver que quando uma pessoa ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus, não vai isentar ela de errar, porque a carne também é uma luta constante, mas eu tenho certeza que o músico que está na casa de Deus e que é guiado pelo Espírito Santo de Deus vai estar exatamente onde Deus quer que ele esteja. Amém. Amém? Perfeito. Excelente resposta. Então vamos lá. Quantos querem os dons espirituais? Amém? Quantos querem os dons de Deus? Amém. Nós queremos isso. Pode fazer a pergunta. O 7 que você pulou diz assim: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Que lei de Deus é essa? A lei de Deus. Amará a Deus sobre todas as coisas. Exatamente. A lei de Deus. A lei de Deus é a lei de Deus. A lei do Espírito, a lei da vida, os mandamentos, tudo isso aí que a gente sabe que Deus quer de nós. Agora, vamos lá. Todos querem os dons espirituais. Mas olha que interessante. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos lá. Quem gosta de Bíblia já sabe do que eu estou falando. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Não confunda dons espirituais com fruto do Espírito. Coisas distintas. É do mesmo Espírito, mas são coisas distintas. Então, antes de entrarmos propriamente dito nos dons espirituais, eu preciso te passar essa informação. E também não confunda, não são os frutos do Espírito. É o fruto. É um fruto só, ok? Então existem as obras da carne, plural, mas só existe um fruto do Espírito. Vamos entender isso? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é, : amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha que interessante, irmã. Agora, contra essas coisas não há. Olha que interessante. Contra essas coisas não há lei. Não há lei contra o amor. Não há. O que é a lei? É uma limitação. Irmão, não há limite para amar. Pode amar o quanto for desenfreadamente. Não há limite para ser bom. Com essas coisas não há um limite para isso. E olha que coisa doida. Por que nós limitamos essas coisas se Deus está dizendo que não há limite para isso? A gente diz, não, eu vou amar, mas até onde me convém. Eu vou ser bom, mas vou botar um limite aqui. Qual? Eu só vou ser bom com quem for bom comigo. E Deus está dizendo, nas coisas que eu não botei limite, você está limitando. Naquilo que eu limitei, você está querendo que seja ilimitado. Olha que doideira. Pode falar, missionário. Já ouvi falar que, já que é o fruto, se não tiver o fruto, se tiver só uma coisinha, só fé, e não tiver mansidão, caridade, não tem o fruto. Olha aí, é isso? Que interessante, né? Vamos lá, então, vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. Então, o ensinamento para a sua vida nessa noite, nessa nosso início de jornada, em busca dos dons espirituais, eu quero que você guarde isso. Antes de buscar os dons, busque desenvolver o fruto. Ok? Não dê um passo maior que a perna. Não adianta de nada você receber o dom de profecia se você não desenvolver o fruto, amor. Porque sem amor, olha aí, não adianta profetizar. Então, o fruto do Espírito valida os meus dons. Porque ter o dom não significa dizer que eu vou ser salvo. Lembra que os dons são irrevogáveis?
Então tem gente que naquele dia vai dizer, mas eu profetizei no teu nome. É dom, mas vai para o inferno, porque o dom não salva ninguém. Agora, eu duvido que alguém que manifesta o fruto e perseverar até a morte, não vai herdar a coroa da vida. Vamos lá. Pegou essa primeira parte aqui, eu vou chegar aí. Vamos lá. Pegaram essa primeira parte aqui, antes de buscar os dons, busque desenvolver o fruto. Pode falar, Paulo. Já o fruto é algo que eu posso perder. Eu tenho que... Vamos lá, gente. Deixa eu... Vocês estão ansiosos demais. Ah, acabou. Vamos ter que deixar para a semana que vem. Acabou. É como se... Eliabe, Calma. É como se o fruto fosse um caroço só? Calma, gente. Eu nem cheguei lá. Vocês têm que esperar eu desenvolver o pensamento para fazer as perguntas. Pode falar. É só uma pergunta. Ah. Não é assim, hoje, no mundo, por falta desses sentimentos, desses frutos, que a gente não vê mais a manifestação desses dons? Olha aí. Frutos não, hein? Fruto. Boa pergunta. Pode falar, irmã Roseli. Calma, gente. Peraí. Vai. Olha só, Deus, Ele permite nós passarmos por situações para exercermos o fruto. Várias situações que a gente passa em nossas vidas, é Deus permitindo para nós exercermos o fruto e muitas vezes nós não percebemos. Isso aí. Ela fala para exercer, desenvolvermos o fruto. Isso aí. Vamos lá então, gente, calma. Eliabe, aceitei Jesus. O Espírito Santo vai habitar na minha vida, sim ou não? Sim. Se o Espírito Santo habita em mim, eu tenho o fruto do Espírito? Calma. Vamos lá pela forma como o texto está nos apresentando. É o fruto do Espírito. O que dá fruto? Árvore. Então, se o Espírito tem um fruto, posso tratar nessa passagem o Espírito como uma árvore, sim ou não? Sim. Então o Espírito é uma árvore, nessa passagem, para a gente entender. Agora, toda árvore já nasce dando fruto? Então, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo, ele habita em você. Mas isso não significa dizer que você já tenha o fruto. Por quê? Porque o fruto tem a ver com um desenvolvimento da árvore. E aí, quando você não desenvolve a sua relação com o Espírito de Deus, que habitou em você quando você aceitou Jesus, 20 anos que ainda... 50 anos que ainda não tem o fruto do Espírito. E se eu não tenho o fruto do Espírito, quer dizer que eu não vou ser salvo? Não. Você vai ser salvo porque o ladrão da cruz não desenvolveu o fruto, mas foi salvo. Deu nem tempo do bichinho desenvolver o fruto. Que ele levantou a mão, aceitou... Nem levantou, né? Que a mão estava pregada, né? Aceitou Jesus. Aí, né? O Espírito foi, salvou ele. Nem desenvolveu o fruto, então entenda. O desenvolvimento do fruto fala sobre o seu caráter, sobre quem você está se tornando em Cristo. Agora, os dons espirituais falam daquilo que você vai fazer para o corpo de Cristo. Então, não confunda dons com fruto. Então, antes de se preocupar em saber ou poder fazer, a preocupação é quem eu estou sendo em Deus. Cadê o fruto? Porque eu não conheço uma árvore por aquilo que ela faz. A árvore faz sombra, não faz? Mas o todo também faz sombra, a laje também faz sombra. O que você faz não define quem você é. Pelos frutos. Então você não é o que você faz, você é o que você gera. E o que você tem gerado? Porque fazer é circunstancial. A árvore faz sombra, não faz? Sim ou não? Mas só faz se tiver sol. Porque se o sol se esconder, não tem sombra. Mas mesmo sem o sol, de noite a árvore está ali, no processo de gerar frutos. Deu para entender? Então, o dom espiritual fala daquilo que você é usado para fazer para o corpo de Cristo. Mas o fruto do Espírito fala daquilo que está sendo gerado através da sua vida todos os dias, todas as noites, a cada momento, a cada segundo. Deu para entender? Então, quando Jesus fala para os bodes,
apartai-vos de mim que não vos conheço. Ah, Senhor, preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É porque desenvolveu uma porção de dons, mas o fruto do Espírito nenhum. Isso aí. Está dando para esclarecer essa noite algo aqui? Não tem. Está dando para esclarecer algo aqui essa noite, irmãos? Amém? Então, essa nossa busca desenfreada pelo dom, precisa a gente botar o pé no freio e fazer uma análise. Como é que está o desenvolvimento do fruto na minha vida? E aí a gente entra. O que é o fruto? É o fruto. Deus, como Ele tem obra, Ele vai te usar como você é. Com certeza. Agora, o fruto, a gente vai desenvolver através de quê? Da luta, do dia a dia, das experiências. E é por isso que a gente vai encontrar crente com 50 anos como Mary, e que tem ainda tanta coisa ainda, que o fruto ainda não está completo. Eu não sei se dentro desse fruto tem vitamina A, B, C. Isso aí. Eu sei de uma coisa, que falta alguma coisa. Pronto, vai faltar para todos nós. Agora, qual é o objetivo do ensinamento dessa noite? É a gente priorizar, antes dos dons, o desenvolvimento do fruto. Certo? Por quê? Porque, biblicamente, os dons não estão atrelados à minha vida de salvação, mas o fruto está. Pode falar. Como é que faz isso? Como que faz isso? Olha aí como a gente desenvolve o fruto do Espírito. Vamos lá para o texto. Mas o fruto do Espírito é, né? Vamos lá. Digo, porém, versículo 16, Gálatas capítulo 5, versículo 15. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Primeiro ponto, andar no Espírito. Andar no Espírito, irmão. Andar no Espírito. Se vocês dizem que vivem no Espírito, vocês têm que andar no Espírito também. Não pode ser só de boca. Eu preciso ser prática. A minha prática é andar no Espírito. Isso fala, não é no lugar que você está, a igreja, é em qualquer lugar. É você estar no Espírito a todo instante. Vamos seguir o texto? Então, estou no ônibus lotado. Isso Pisa aí. no meu calcanhar. Glória a Deus. Aleluia. É hora. Aí. Seja abençoado. Tá entendendo? Mas está um calo terrível. Seja abençoado em nome de Jesus. Quando essas coisas acontecem, eu não manifesto o dom. Eu manifesto o fruto. Quando alguém te fecha no trânsito, não adianta você dar uma rajada de língua estranha. Não adianta você entregar uma profecia para o endemoniado. Essa é a hora que você... Percebeu? Que a manifestação do fruto é diária e constante. Mas a execução dos dons, ela não... O cara que tem dom de curar, ele não dorme curando, acorda curando. O cara que tem o dom de profetizar, ele não já acorda de manhã entregando profecia. Agora, entende que o fruto, ele precisa estar manifesto a todo instante. Porque, gente, isso aqui é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Passa por uma mangueira. Ela está manifestando o fruto ali a todo instante, irmão. A toda hora ela está ali com os frutos pendurados. Deu para entender? E quem quiser se saciar do fruto, vai lá e vai arrancar o fruto. E ela não vai falar nada, ela não vai reclamar. E eu falei na escola dominical algumas coisas aqui, né? Poderosíssimas demais. A árvore, ela é um trabalho para gerar o fruto. Mas quem disse que a árvore seleciona quem vai comer do fruto dela? Tu já viu uma mangueira dizer assim, não, você não. Você não pega aqui, não. Aí, olha só, olha isso aqui, presta atenção. Imagina o cara que falou assim, eu vou derrubar essa mangueira aí. Aí ele pegou o machado, deu umas 5 machadadas na mangueira, e alguém disse assim, não, rapaz, não derruba não. E alguém segurou ele, e aí no dia seguinte, o cara que estava com o machado na mão para derrubar a mangueira, está indo lá, eu vou pegar uma manguinha aqui, né? Você está entendendo? E a mangueira vai dizer, não, tu não, você ontem estava querendo me matar, hoje você não vai comer da minha manga, não. Irmão, é isso que eu estou querendo que vocês entendam. Manifestar o fruto do Espírito é isso aí. É você não selecionar quem vai ser abençoado através da sua vida. Isso é manifestar o fruto do Espírito. E aí a gente quer os dons. A gente está preocupado em ser usado por Deus. Mas se eu não me preocupar em desenvolver o fruto, eu não posso ensinar para você. Eu quero, irmão, que todos nós aqui manifestemos os dons, a gente flua nos dons. Eu quero ver essa igreja, todo mundo profetizando, falando em língua. É o desejo do meu coração, mas eu não posso ser negligente no meu compromisso de ensinar que não importa se você for o maior profeta dessa nação, se você não desenvolver o fruto do Espírito, a sua salvação está em jogo.
É perigoso isso. Deu para entender? Quem levantou a mão para falar? Já tem um tempinho isso. E a vizinha jogou um balde de água lá de cima. Eu estava com o cabelo com escova, com prancha. Jesus. Olha aí, cara. Ele já estava dentro do carro. Ele ia sair do carro, segurei ele. Falei, não, eu estou falando de Jesus para ela. Inclusive, eu já convidei ela 2 vezes, a Eliane, o nome dela. Olha aí. Para vir para ele. Mas isso aí eu não estou me gloriando com isso, não. Isso aí eu glorifico a Deus que me deu essa reação. Porque poderia ter me dado uma outra reação de eu sair e brigar com ela. Falei, meu Deus, eu saí com a Bíblia na mão, eu sequei meu cabelo. Eu falei, é nessa hora que a gente vergonha o inimigo, porque o inimigo, por isso que fala lá, fulano é crente. Olha lá, discutiu, brigou, isso aí. Xingou, entendeu? Isso aí. Quando você não manifesta o fruto, sempre vão atacar a sua identidade. Vou repetir, quando você não manifesta o fruto, sempre vão atacar a sua identidade. Se você é fora, tá? Os que são aqui dotados de inteligência agrônoma, se você vê um pé de araçá e um pé de goiaba, você sabe distinguir de longe? Araçá é um fruto parecido com a goiaba. As características são parecidas. Mas como que você vai saber se é ou não? Porque a goiaba é diferente do araçá. Vou dar outro exemplo. Se você pegar um pé de tangerina e um pé de laranja, é parecido, né? Se você olhar de longe, pé de tangerina e pé de laranja, mas não tem fruto, como é que você vai identificar? Agora, se tiver fruto, você vai saber. Isso aqui é um pé de tangerina, isso aqui é um pé de laranja. Quando não há a manifestação do fruto, há um comprometimento da identidade. Aí a pessoa fala, lá, isso aí que é crente, por quê? Porque o fruto não está condizendo com a identidade. Deu para entender? E fica muito difícil de acreditar que um pé de manga é mangueira, se ele estiver dando goiaba. Peraí, tem alguma coisa errada. Tem folha de manga, tamanho de mangueira, caule de mangueira, mas está dando goiaba? Assim é quando o mundo olha para um crente que está manifestando aquilo que não é o fruto do Espírito. Que história é essa? Tem cara de crente, se veste igual crente, vai para a igreja, mas quando recebe o balde de água no cabelo de chapinha, sai do carro me xingando, sai do carro querendo confusão, entende? Então, nós precisamos estar preocupados com que tipo de fruto estamos manifestando. Aí, respondendo o que o Globinho falou, mas como desenvolver o fruto do Espírito? Primeiro, andando no Espírito. Porque a carne milita contra o Espírito. Isso aqui é poderoso demais. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que façais o que porventura seja do vosso querer. No meu livro eu desmembro isso aqui. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Irmão, esse versículo 17 dá um segredo para a nossa vida. A questão aqui é, porque a carne milita contra o Espírito. E, ao mesmo tempo, o Espírito milita contra porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Então, o Espírito, ele não está lutando para que você faça a vontade do Espírito. O Espírito só está lutando para que você não faça a vontade da carne. Porque o Espírito sabe que não fazendo a vontade da carne, você já está fazendo a vontade do Espírito. Agora, a carne luta não para que você faça as obras ou a vontade da carne. A carne não está lutando para que você faça a vontade da carne. Ela só está lutando para que você não faça a vontade do Espírito. Porque automaticamente você já vai estar fazendo a vontade da carne. Então não é uma guerra sobre aquilo que você está fazendo. É uma guerra para saber o que você vai deixar de fazer primeiro. Irmão, pelo amor de Deus. Isso aí. Sim, isso. Se o Espírito não estiver em você, você não vai manifestar nunca o fruto do Espírito. Então vamos lá. Primeiro ponto, respondendo o Globinho, andar no Espírito. Segundo ponto, andando no Espírito, não é eu brigar para ser o crente mais espiritual, é só eu lutar para não ser um crente carnal. Não é uma guerra de ação, é uma guerra de omissão. Então, quando a carne consegue fazer você deixar de orar, a carne já está vencendo. Você não precisa ir lá e adulterar. Só de você deixar de orar, ou seja, não fazer aquilo que o Espírito quer que você faça, a carne já está feliz. Mesmo que você não esteja saindo para adulterar. Só de você não fazer a vontade do Espírito,
e o negócio já está, a carne já está alegre. Deu para entender isso, irmão? Eles militam entre si para que você não faça. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, Eliabe, para eu me inclinar para o Espírito, eu tenho que me doutrinar, ter uma técnica, vamos dizer, uma rotina, igual os heróis da fé, que acordavam 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para gastar aquele tempo em oração até 6 horas, 7, porque quando as pessoas acordam ao seu redor, acabou a sua intimidade, porque o silêncio vai embora, né? Fica, Ilma, não sei o quê, Ilma, não sei o que lá. Então, se eu escolher a madrugada ou de manhã cedinho, para eu consagrar minha vida, buscar, orar, uma disciplina. Disciplina é a palavra. Disciplina é a palavra. Isso aí. De Agora, jejum, se vai ser de oração, manhã, se vai ser de madrugada, cada um tem uma vida. Horário, então, para alguns a vida é tranquila ao meio-dia, para outros então, para eu desenvolver o fruto, eu tenho que ter uma disciplina. Isso. Meu Deus, gente, já acabou. Já tá... A gente tem que guardar essas perguntas para semana que vem, mas vamos lá. Mas a minha pergunta... Você não respondeu. Qual foi? Fala de novo. Foi, será que hoje, pela atualidade, o mundo que nós estamos vivendo, assim, a falta de amor, manifestarem os frutos, o amor se esfriou. Isso. E não, você falou exato, por as pessoas terem colocado as carroças na frente dos cavalos, porque todo mundo quer os dons, todo mundo quer os dons, todo mundo quer os dons. Aí eu quero ser o profeta da minha igreja, eu quero ter o dom da palavra, eu quero ter o dom de curar. Ok, mas e o fruto? Então por que a gente não está vendo os dons? Porque a gente não está vendo o que é antes dos dons, a manifestação do fruto. Por quê? Porque Deus não vai entregar um dom que vai te autodestruir. Não é a ruindade, é o zelo de Deus. Deus não pode entregar. Poder, ele pode. Quando eu digo que não pode, como o irmão Rosemary falou, Deus pode fazer do jeito que ele quer, para quem é defeituoso. Mas para quem ainda não aprendeu o básico do amor, se Deus entregar o dom de profecia para ele, vai ser a auto-ruína dessa pessoa. Se essa pessoa não entender o básico do autocontrole, do domínio próprio, que é fruto do Espírito, da paciência, como que Deus vai entregar dons e dons e dons para essa pessoa? Então, eu acredito que na sua soberania, Deus começa a distribuir de forma que ele entenda que é possível, que não vai destruir aquela pessoa. Está faltando isso nele, mas dá para eu entregar isso para ele. Mas agora, a gente não está vendo essas coisas acontecerem? Sim, eu acredito por isso, porque a gente está buscando as coisas lá da frente sem buscar os fundamentos. Então, o fruto do Espírito é o fundamento para os dons. Pode falar. Não, só para completar. Até assim, o início da minha adolescência, muitos aqui, acho que passaram por isso, a gente via, né? Aquela igreja cheia de fogo, a presença de Deus até também, né? Vigílias, assim, e hoje em dia quase não se vê. Está bem diferente. Porque, se eu for colocar aqui numa explicação, já vou dar para a irmã Roseli falar, o fruto do Espírito e os dons são o produto do Espírito. Deu para entender? O fruto do Espírito e os dons são o produto do Espírito. E o Espírito produz através do fruto. Deu para entender? O vinho é o produto da uva. A uva é o fruto da videira. Então eu tenho o Espírito, eu tenho o fruto do Espírito, e eu tenho o produto, que são os dons espirituais. Então, quem não tem o fruto do Espírito, não tem como ter o dom espiritual. Porque se você não manifestou nada do fruto, nem um carocinho, nem começou a crescer, você é imaturo, você é criança, e Deus não vai dar algo na mão de quem não tem maturidade para administrar.
Agora, tudo bem que o seu fruto você não possa ter desenvolvido ao máximo, você está nesse processo, ok? Mas de acordo com como o Espírito vai vendo, ele vai distribuindo os dons. Como a irmã Lucimere falou. Pode falar, irmã Roseli, a gente encerra Ali 9h15. rapidinho, assim, o que eu entendi ali da irmã Ilma, né, que a gente tem que ficar assim orando direto. Eu, quando era jovem, trabalhei numa firma e o gerente era muito ignorante. Eu não tinha voltado ainda para os caminhos do Senhor, né? Estava desviada. E ali eu aprendi com uma das vendedoras que era evangélica. Ela não respondia aquele gerente e ela não ficava orando, mas a ligação dela com Deus. É isso aí. Porque nem sempre a gente vai poder estar orando, falando, mas na mente, na nossa mente, Isso aí. intercedendo, Isso né? aí. Ali Exato. no Espírito. E a irmã Roseli falou algo muito fundamental. As provações da vida vão fazendo com que a gente desenvolva o fruto do Espírito. Ok? Irmão, vamos contribuir. A casa de Deus foi bem intenso hoje, né? Você foi abençoado? Diga amém. Glória a Deus. Eu fui muito abençoado, tá? Através da vida dos senhores e senhoras. Voltem terça-feira que vem nesse ritmo, com essa intensidade, para a gente ir mais fundo. Então, convide alguém, fale como foi bom, ok? Para a gente poder conseguir passar essa mensagem para o máximo de pessoas e a nossa igreja deslanchar no fluir do Espírito de Deus. Certo? Vamos ofertar a casa do Senhor? Você que trouxe sua oferta, prepare aí sua melhor oferta e vamos ofertar a casa de Deus e já vamos encerrar. Vou trazer o pastor Rogério aqui, vai estar fazendo o encerramento. Lembrando que o pastor Rogério também vai ser daqueles que vão estar ministrando aqui nesse tempo a respeito dos dons espirituais. O pastor Rogério tem muito a acrescentar. Quem estava aqui domingo passado...